Macumba existe? Minha irmã relatou que um pai de santo disse para ela que a ansiedade que ela tem é por causa de uma antiga namorada do esposo. Não consigo tirar essa ideia dela. Como lidar com isso? Com vocês. Olha, as pessoas muitas vezes elas fantasiam em cima de relacionamentos antigos que a pessoa nem lembra mais, né? Olha, você está passando isso porque seu marido teve uma namorada na adolescência, essa namorada, às vezes essa namorada nem lembra mais nem que a pessoa existe. Então, há muitas coisas que se diz de pessoas interessadas em fazer o mal para isso. Olha, tem uma pessoa no seu trabalho que não gosta de você e essa pessoa fez uma coisa para você. Ou tem uma mulher que na sua adolescência era sua vizinha. Então tem muita coisa, como se as pessoas guardassem esse sentimento de querer prejudicar os outros. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Às vezes as pessoas que são citadas até nem existem, são frutos de intuições que não são adequadas com relação a isso. Nem são verdadeiras essas intuições. E outras vezes são. Outras vezes é verdade. Você tem uma pessoa que realmente ela gostou de alguém, e esse alguém casou com outra pessoa, ela não aceita, e ela então desenvolve um sentimento de rejeição, de raiva, de ódio por aquele casal. Mas isso não significa dizer que essa pessoa intencionalmente foi num local, bateu numa porta e disse, olha, eu quero que você faça uma coisa errada para fulano. Não é necessário isso. O simples pensamento negativo de alguém sobre outro alguém são como se fossem dardos que são jogados. Então, tem vezes que essas histórias elas não são reais. Não, esses personagens nem existem. Às vezes existem, mas eles não estão, na verdade, indo a nenhum lugar para fazer. O simples pensamento contínuo, estou com raiva, tomara que dê errado, eu não gosto, não precisa ir em lugar nenhum. O bombardeio permanente de uma pessoa em cima da outra pode abrir um campo de influência de entidades obsessivas. Pode. Do mesmo jeito que uma pessoa orando sobre alguém pode mudar a vida dela, uma pessoa espraguejando sobre alguém pode mudar a vida dela. Então não é necessário que a pessoa tenha ido num canto, fazer um trabalho intencional, contratou alguém, pagou, foi num local, executou um ritual. Não é preciso. Isso pode ser feito só com o meu pensamento, sem a ligação com nenhum culto religioso. Mas pode existir também que uma pessoa que existe e que ficou com raiva tenha procurado alguém para fazer esse tipo de atividade. Isso também é possível. Então, veja, eu tenho as histórias que não são verdade, as histórias que são verdadeiras, mas a pessoa não procurou ninguém. E existem as histórias que são verdadeiras e a pessoa procurou um local para fazer alguma coisa intencional. E aí você pergunta, e macumba existe? A resposta mais adequada seria: se nós permitirmos que o mal nos alcance, o mal vai nos alcançar. Seja porque foi construído por alguém intencionalmente, fazendo um ritual, ou só o simples pensamento. E aí, certamente, você vai me dizer, e o que eu posso fazer para desfazer isso? Não é necessário que se faça algo do ponto de vista prático. Agora você vai no local desfazer e vai mandar de volta para quem mandou, porque isso, na verdade, é criar um compromisso com entidades espirituais desnecessariamente. Desnecessário. Porque às vezes a pessoa que está sendo apontada nem é a pessoa real, ela nem fez. Então você vai acabar jogando um dardo na direção de alguém que não lhe jogou. E mesmo que a pessoa tivesse jogado, se você joga de volta, você cria vínculo. Você estabelece um laço e estreita os vínculos espirituais para próximas existências. É isso que você quer? Renascer perto de alguém que lhe quer tanto mal? Então, qual é a melhor estratégia? A melhor forma de nos defendermos do mal é nos aproximando do bem.
Então, o que a gente faz? Se eu sinto que existem influências negativas na minha casa, qual é a proposta que todas as religiões do planeta nos dizem? Não é só a doutrina espírita. A proposta é orar, aproximar-se de Deus. E com isso a gente vai protegendo a nossa família. Orar em família, evangelho no lar, procurar uma casa espírita não para fazer um trabalho para devolver para quem fez, mas para que a gente se acalme por dentro, para que acolha as entidades espirituais que possam estar vinculadas. A Samia vai falar melhor do que eu dessas entidades aí que estão vinculadas, mas atender essas entidades que possam estar vinculadas a nós. Então, tudo faz parte de um grande trabalho terapêutico, onde em nenhum momento a vingança, o ódio, o desejo de dar um revide pode participar da nossa vida. Só o amor, porque a única força que verdadeiramente nos liberta do mal é o bem. Não existe outra estratégia que seja tão eficaz para produzir a verdadeira felicidade e libertação das nossas almas do que a prática do bem e o sentimento verdadeiro do perdão e do amor nos nossos corações. Que existem irmãos nossos desencarnados que, infelizmente, ainda estão nesse nível de quererem o mal dos outros, ou de quererem não o mal necessariamente, mas quererem se aproximar para que a pessoa se mantenha numa viciação ou numa conduta desequilibrada que ele acha legal, moderno e normal, ou seja, a influência negativa, isso é fato, isso existe. A doutrina espírita, as obras espíritas estão cheias de colocações sobre isso. As obras básicas falam sobre as influências espirituais, que tudo começa numa influência. Para partir e chegar a uma obsessão, é preciso que nós abramos campo para isso. Tá? Então, independente de essa pessoa estar sofrendo uma influência espiritual, por origem na macumba, por origem de uma pessoa que atraiu, né, ou por ela ter atraído alguém por algum motivo e está sentindo esse prejuízo, independente da causa, o importante é que nós, desde agora, tenhamos sempre uma conduta preventiva. Nenhuma entidade infeliz, né, equivocada, vai conseguir nos prejudicar se não encontrar em nós sintonia. Isso tem que ficar bem claro. Não existe a história, vamos imaginar que seja o caso de alguém ter feito um trabalho, como se chama. Então, muitas vezes, uma entidade que nem tem vínculo conosco participa de uma organização lá no mundo espiritual, recebe essa ordem, você vai para tal endereço, vai prejudicar tal pessoa. Se ela chegar nessa casa e essa casa estiver protegida pelos bons pensamentos, pelas boas atitudes, pela oração, com a oração sincera, independente de religião, gente, e se a pessoa que tem que ser atingida, ela estiver com os pensamentos elevados, tocando, cumprindo seus deveres do dia a dia, entendeu? Ela não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir. Então, é importante que a gente mantenha essa medida preventiva no nosso lar, para que também as nossas crianças e as outras pessoas não sejam atingidos. E lembremos, nós temos os nossos protetores espirituais, que também precisam que nós nos sintonizemos com eles, para percebermos, para que eles possam chegar até nós e nos auxiliar e nos fortificar. Nós nos sintonizamos com quem nós queremos, mesmo inconscientemente. Então, essa é a regra maior.